estou aqui para mais uma resenha de livros e então o livro de hoje vai ser O Noviço. O Noviço aí, literatura brasileira, um livro fácil de ler, mas ele entra com um contexto histórico, porque passa no Brasil colônia, né? Então aqui a gente vai ver aí todos assim, os costumes da época, a gente vai imaginar aquele ambiente todo daquele tempo. Então aqui O Noviço conta a história aí de um rapaz aí jovem que é primo aí de uma menina chamada Emília, né? E essa Emília aí, ela tá passando aí por um momento difícil na vida dela. Ela tem que se casar. E também, além dela se casar, tem a tia dele também, desse personagem também. Então ele vai passar aí por uma situação difícil, ele vai ter que abrir o olho das duas, né? Tanto da Emília quanto da tia dele. Então nesse momento ele vai ter que... porque a tia dele aí tá passando por uma situação aí tensa, e a situação tensa é o quê? Ela passa aí por um grande perigo do casamento dela ser uma roubada, né? Então aí ele tenta aí abrir o olho da tia dele ao longo toda a história, toda a situação que ele vai ter que desvendar. E a prima dele, que ele gosta, né, a Emília, ele assim vê que ela tá passando por essa situação de ter que ir pro convento, e aí rola toda a trama da história, todas as coisas que ele tenta descobrir, todas as coisas que ele passa ali na casa, né, passa alguma situação difícil, algumas situações até assim um pouco engraçado, tal, né, e esse personagem, ele vai fazer algumas coisas aí para poder atrapalhar, e nisso que entra aí a situação engraçada da história. Ele faz várias coisas, né, que às vezes acaba aí não dando muito certo para ele, até chegar um ponto aí que ele arruma uma situação bem cômica mesmo, que a gente acaba até rindo aqui da história. Então ele vai assim arrumar uma forma de abrir os olhos da tia, né? E a prima Emília. Mas é assim, um livro bem fácil de ler, rápido. Aqui a gente vê que é um livro fininho, tem aqui a capa aqui atrás também. E é um livro assim que eu gostei, né, quando eu li, porque era para prova na escola, né? Acho que tenho que eu li ele no primeiro ano do ensino médio, então sim, foi um livro muito bacana de se ler. Aí eu lembro disso como se fosse hoje. Então, gente, aqui continua aí o rolo da história, tudo mais, né? Os dois filhos da Florência aí, eles passam aí por esse perigo na história, e o Carlos aqui, que é o sobrinho da Florência, ele faz uma jogada de maestria aqui nesse livro, de tudo para poder resolver aí o casamento da tia com o Ambrósio, para poder ele não acontecer. Embora a tia já tinha sido casada antes, e o marido dela morreu, quando ela ia casar com o Ambrósio, que é o segundo aqui, o Carlos aí descobriu coisas que a Florência não iria saber, né? O Carlos já tinha pegado essa malícia, então isso ele aí é levado aí para a escola aí de outros lugares aí, que é para poder ir para o seminário, né, de padres, e para poder o Ambrósio executar todo o plano. Então, assim, no desenrolar da história, a gente vê todos eles aí fazendo de tudo para poder resolver a situação, né? O Ambrósio aí, ele age aí de maneira bem assim, que às vezes me causa algumas coisas assim que me incomodam, né? Tem uma linguagem muito bacana, o livro apresenta aí pra gente uma gramática assim, um pouco lembrando português de Portugal, e aí tem toda a resolução da história, né? Acontece um final muito bacana na história aqui, e
assim, todo o desenrolar da história. É uma história de época, né? Foi aí nos anos 40 que começaram a fazer peças de teatro, teve outras adaptações também do O Noviço, e assim, é um clássico da nossa literatura, né? E também acontecem algumas coisas aqui engraçadas no livro que me divertiu bastante. Então é isso, gente. Se vocês gostam de literatura brasileira, vale muito a pena ler. É um livro muito assim, de fazer você refletir, dá uma história muito legal. Poderia ter feito um filme do livro, mas tá aqui aí para você ler se você quiser, né? A gente fica assim cativado com a história. E também tem aqui também outros clássicos da literatura também, aqui a Escrava Isaura, que já foi adaptado também, e também tem aqui Alto da Barca do Inferno, muito legal também, se você já ler a história, tem do pavo, de todo o religioso, o rico, né? Então, muito legal toda a situação aqui que se passa nessas histórias também, que também são da nossa literatura. Então é muito legal. Me surpreendeu o livro, né? Eu não esperava ler o livro na época, porque era para a escola, né? É um livro que me divertiu. Às vezes nem todo livro que a escola fala para ler é legal, mas esse daqui me cativou, né? O segundo sim que me cativou depois de fazer no meu filme. Então gostei bastante. Bastante mesmo. E então é isso. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, comenta aqui embaixo se você já leu, se você também parou para refletir sobre esse livro, se você pretende ler, tá? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau!